Ele coçava-se muito, nós até nos metia um bocado em pressão, parecia que o cão estava aflito, que o Idefix chegou a uma altura em que ele coçava-se muito e até chegava a ficar um pouco vermelho, de tanta aflição, principalmente a parte do focinho, coçava muito. Que depois, quando começámos com este protocolo, o Idefix mudou, mas drasticamente. Sinceramente, nós vimos uma diferença logo nas primeiras semanas, uma mudança, posso dizer, para aí de 90%. Lambia as patas, ele mordia as patas. Neste momento, ele não faz nada disso. É que não faz mesmo. Pode-se dizer que da parte da alergia, ele já não tem nada. Uma mudança que valeu a pena. Pode ter um cão com muitas alergias ambientais e alimentares, pododermatites, cistos interdigitais que iam crescendo, inflamavam, que tinha alergias, começou a tomar medicação e mesmo a medicação atenuava um pouco, mas não resolvia o problema. E depois que começámos todos os métodos com a doutora Soraya, alergias não tem, comichão não tem, está muito, muito, muito melhor. Finalmente tem qualidade de vida. Finalmente, depois de tanta procura. Depois de tanta preocupação, conseguimos com que ele tenha qualidade de vida e nota-se muito no dia-a-dia dele. O problema que ela sempre teve era alergias, desde as orelhinhas até à pele, e ela criava logo umas crostazinhas e depois levava a aparecer peladas grandes, e em certos sítios onde ela conseguia coçar, inflamava bastante. Coçava-se muito na zona da barriga, lambia-se muito também. Depois de começar o plano, não tenho tido problemas nenhuns com alergias, as peladas nunca mais apareceram, as crostas na barriga também não. Ela também lambia bastante as patas, não tenho notado isso também, desde que foi feito o protocolo. Eu estou muito satisfeita com o investimento e com os resultados. Tenho 2 cadelas, qualquer uma delas tinha muitos problemas com comichões, lambiam as patas, coçavam-se. Antes eram umas cadelas inquietas. A Nina fazia medicação para as alergias. Mesmo com a medicação não parava. Frequentemente lambiam as patas e se coçavam. Depois de colocar essas estratégias de longevidade em práticas, comichões desapareceram. A Nina deixou de tomar a medicação e até esta altura nunca mais precisou de medicação. Está feliz por ter conhecido a longevidade? Oh, se estou, doutora, se estou. Quem me dera que eu a pudesse ter conhecido há mais tempo. De tanto se coçar, ficava ferido. As patas vermelhas, mesmo vermelho vivo, assanhado, sei lá quantas vezes ele se coçava. Eu acho que ele antes estava sempre a coçar. E era um coçar intenso, via-se mesmo que ele estava aflito. Antes tinha a pele sempre muito vermelha, parecia bolhas de água, parecia manchas vermelhas. Agora já não, já desde que começou o programa, nunca mais teve nada disso. Uma tortura quase, vê-lo assim, a coçar-se daquela maneira. Também estava muita vez com os ouvidos inflamados, aquele vermelho assanhado. Agora já não tem. Pronto, era constantemente no veterinário, uma vez, 2 vezes por semana, várias vezes no mês. E com as estratégias de longevidade, ainda há sinais de alergias? Não, nenhumas, nada. Como é que estão as patas? Agora estão branquinhas. Todos estes tutores passaram pelo mesmo problema que eu também passei no futuro, com a minha Ayla, que é uma Golden Retriever, que quem me segue nas redes sociais e que também me vê na televisão, vê que eu faço muita produção de conteúdo com a Ayla. Eu no passado sofri muito com as alergias da Ayla, mesmo sendo médica veterinária, ainda não tinha estudado longevidade canina, era uma médica veterinária que abordava o problema da alergia e da comichão e do lamber de patas de uma forma tradicional, que era o cão está desconfortável, então o que é que nós vamos fazer? Vamos dar medicação. Depois, também temos que dar uma ração hipoalergénica e também tem que lavar com shampoos apropriados para que a pele acalme. O problema é que nem isso ajudava, porque a Ayla cada vez foi ficando pior, 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 e vocês já vão saber um bocadinho de toda a história a seguir. Todos os tutores que vocês viram agora a falar, todos sofriam com os patutos, todos sofriam com muita alergia, muita comichão, e apesar de já terem procurado muita ajuda, não conseguiram resolver o problema e então estavam a ter abordagens para silenciar o sintoma, porque a comichão e a alergia e o lamber de patas são apenas sintomas e que a medicação não está a tratar. Por isso é que eles os patutos continuavam sempre com o mesmo problema. E, portanto, eu hoje venho aqui partilhar com vocês como é que, no ponto de vista, olhar através da lente da longevidade canina, sim, porque eu tenho outro tipo de prática, não
através da medicação e fica ali, não, nós vamos tratar a causa do problema para que finalmente um cão deixe de ter todos esses problemas. Mas primeiro temos que saber qual é que é a causa da comichão, das alergias e do lamber de patas, o porquê que eles têm esses sintomas e o que é que nós podemos realmente fazer para solucionar. Por isso, eu venho aqui hoje partilhar tudo o que normalmente eu faço como médica veterinária de longevidade canina. E agora, vocês vão, quem está aqui pela primeira vez, vai ouvir algo que é muito diferente. E eu gosto sempre de partilhar o que os tutores que estão dentro dos nossos programas dizem. O que é que eles dizem? Clara, muito sucinta, muito precisa. É maravilhoso ouvi-la. Agora, de facto, eu não sei qual será a percentagem de médicos veterinários que estão tão habilitados como a doutora para uma situação destas. Eu tenho aprendido imenso, não estou a fazer nem pouco mais ou menos tudo o que a doutora já explicou, mas isto tem sido um abre-olhos e tem sido um percurso extraordinariamente bonito de saber como as coisas são diferentes. É E verdade. afinal eu pensava que era uma ótima tutora. Não sou nada, mas sou aquilo que o país tem. E eu também pensava que era uma ótima tutora, porque sofria a dor que vocês estão a sofrer, fazia de tudo pela minha Ayla. Foi quando eu fui me formar em longevidade canina e percebi que realmente não estava a abordar a causa do problema e só estava a silenciar o sintoma. E então a minha Ayla continuava a ter cada vez mais alergias e depois, claro, começou a ter também otites, começou a ter malacésia, começou a ter tudo e mais alguma coisa. E vocês vão perceber hoje, finalmente, o porquê que estas coisas acontecem e como é que nós podemos abordar a causa do problema. Quero-vos dizer que tudo o que eu vou partilhar aqui são as minhas ferramentas como médica veterinária de longevidade canina. E não é uma consulta, e também não estou a dizer para vocês pararem de fazer qualquer tipo de tratamento que o vosso cão está a fazer de momento. Que antes de tomarem qualquer decisão, falar sempre com o vosso médico veterinário. E para quem é que é este webinar? É para cães que, para tutores, neste caso, de cães que tenham alergias alimentares, que já fizeram testes das alergias alimentares, ou então o veterinário diz que o cão tem alguma alergia alimentar. Também é para cães com alergias ambientais, cães com atopia, cães que lambem as patas com frequência, cães com problemas intestinais que já tenham sintomas de pele ou não, para cães que tenham otites recorrentes, malacésia, entre outros. Porquê é que eu digo entre outros? Porque praticamente todos os problemas de saúde vão começar aqui, nesta causa que eu vos vou ensinar hoje. E este webinar foi criado para quem ama verdadeiramente o seu cão e não quer um dia olhar para trás e perceber que muito do sofrimento que ele teve poderia ter sido evitado com escolhas diferentes. Pois é, tal como a Maria José estava lá a dizer atrás, que pensava que era uma ótima tutora e depois entrar nos nossos programas e vir as diferenças drásticas na saúde das patudas dela, porque tem duas patudas, ela pensava que estava a fazer tudo correto e é que era uma ótima tutora. Depois, quando viu que realmente não estava a ser a abordagem correta e que a partir do momento que começou a fazer as coisas corretas, percebeu, se calhar eu não era assim tão boa tutora. Talvez até era boa tutora com o que conhecia, agora vocês vão conhecer um lado diferente. E depois, para quem não é, se o cão não é uma prioridade, na vossa vida, se procuras ter o mínimo trabalho e a mínima dedicação possível com o seu bem-estar, aquelas pessoas que vêm para aqui à procura de dicas e que pensam que vão mudar a vida do cão com dicas, isso não é verdade, isso não acontece. Este problema é muito grave e por isso é que há tantos tutores a sofrer que apesar de fazerem todos os tratamentos e mais alguns não os conseguem
não conseguem com que o cão finalmente deixe de ter as comichões, porque não é com dicas e não é com coisas rápidas que isto se vai solucionar. E depois, para quem é para aqueles tutores que amam verdadeiramente os seus patudos como membros de família e que querem que eles tenham uma qualidade de vida incrível e que querem um caminho claro e validado para finalmente poder resolver as comichões, as alergias e o lamber de patas, atuando na origem do problema e também com as nossas estratégias de longevidade, que são estratégias também naturais. Eu não uso medicação. Agora, primeiro de tudo, quem é que sou eu? Há muita gente que me conhece nas redes sociais, muita gente que conhece-me das televisões, muita gente que chega através de alguém que falou de mim. Quem é que sou eu? Convém vocês percebam quem é que vos está a passar todas estas estratégias. Portanto, eu fui a primeira médica veterinária aqui na Europa que atua em longevidade canina. Depois já ajudei milhares de cães ao longo de todo o mundo e criei o meu método próprio para poder aumentar até mais 5 anos extra de vida do vosso cão e, claro, que esses anos sejam vividos com o máximo de saúde e qualidade de vida. E o que é que vai acontecer? No final, vocês vão perceber exatamente porque é que o vosso cão está a sofrer de comichões, alergias e lamber patas e como é que vão realmente poder abordar a causa do problema para que possam tratá-lo de uma forma definitiva e não estar a silenciar a comichão e as alergias e obviamente que depois ele vai ficar dependente de medicação e pode ter uma muito fraca qualidade de vida. Portanto, vocês no final vão saber porquê que o vosso cão está assim, com esses sintomas, e o que fazer, qual é que é a direção para finalmente parar, finalmente que o vosso cão tenha qualidade de vida. É o que eu mais quero. A razão número 1. Porque é que vocês têm que ficar aqui até ao fim, têm que perceber tudo isto que vou explicar. Primeiro, sintomas são alertas do corpo de desequilíbrios avançados. O que é que eu vos quero dizer? Nós estamos sempre muito preocupados porque o nosso cão se está a coçar muito e está a lamber muito as patas. Mas eu quero vos dizer que isso são tudo sintomas. É sintoma de que algo dentro do vosso corpo não está bem. É exatamente como vocês vão a conduzir o carro, conseguem observar, acende-se uma luz no painel. E essa luz imaginem, uma luz vermelha ou então uma luz laranja. O que é que vocês vão fazer? Conseguem ver uma luz acesa, vão logo ao mecânico, porque se andarem ali a não quererem saber da luz acesa, podem ter um problema muito grave no carro. Portanto, essa luz é só um alerta de que algo não está bem. É a mesma coisa o que se passa com as alergias no vosso cão. A alergia, ou então a comichão, é só um sinal de que algo do corpo não está bem, é algo que está desequilibrado e que vocês precisam de levá-lo, entre aspas, ao mecânico, entre aspas, a fazer analogia com o carro, para poder tratar o problema. O que é que acontece hoje em dia? Tem-se a abordagem de dar a medicação para acalmar a comichão, e sim vai acalmar, mas nunca vai resolver o problema. É como se aquela luz no painel do carro fosse tapada com um autocolante para vocês não verem que ela está acesa. O que é que acontece? Mais dia, menos dia, o carro tem uma avaria muito grave. É exatamente como a comichão dos vossos cães. Quando vocês estão a dar a medicação, os shampoos e a ração hipoalergénica, estão simplesmente a silenciar um alerta. E é por isso que o vosso cão nunca deixa de ter alergia. E é por isso que o vosso cão, ao longo do tempo, começa sempre, sempre, sempre a piorar. Porque vocês não estão a tratar a verdadeira causa. Depois, a razão número 2 é que estes fármacos que são administrados a longo prazo, obviamente que podem ter efeitos secundários muito graves, não é? São químicos e, naturalmente, vocês já observam a bula e vão ver efeitos secundários graves. E também os fármacos, como eu vos disse, não vai tratar o problema, simplesmente vai silenciar o sintoma.
E depois, a razão número 3, como é que vocês realmente querem que o vosso cão viva? Eu vou partilhar aqui umas imagens que vai elucidar muito bem. Portanto, nós estamos habituados a que os nossos cães hoje vivam até aos 12, 13 anos e chegam ali àquela fase, até aos 7, 8 anos, começam a ficar assim mais doentinhos, mais quietos, com falta de energia. E o que é que nós pensamos? Ai, é normal. Está velhinho, é normal. Não. Na longevidade, isso não é normal e sabemos que há um outro caminho que não é o da doença. Não é normal um cão envelhecer doente. O que é normal na longevidade? É aqui, é este primeiro gráfico, em que o cão nasce, tem qualidade de vida e mantém sempre a qualidade de vida ao longo da vida toda, não é? Depois aqui, naturalmente, é a sua morte e, obviamente, que decresce. Em contrapartida, o que é mais normal hoje em dia e cada vez mais, apesar do avanço todo da medicina, e sim, muito bem, estamos aqui. Os cães começam aqui com ótima qualidade de vida, de repente, aos 5, 6 anos, já começam assim a ficar mais debilitados, depois aos 7, 8 já estão aqui, depois aos 12, 13 já estão aqui a pedir por favor para poder-se ir embora, porque estão a sofrer muito. Infelizmente é assim. Nós na longevidade é aqui que ficamos, neste primeiro gráfico. Qualidade de vida ao longo do tempo, sempre. Depois tem aqui também este estudo científico em que observaram dois macacos praticamente da mesma idade, a viverem exatamente no mesmo sítio. O que é que distinguia? Era a parte da alimentação, em que este macaco, este é o mesmo macaco, o de cima e o de baixo. Este macaco seguia as estratégias de longevidade, e que este aqui seguia as estratégias normais. Conseguem observar a diferença entre os dois macacos? Este aqui, o C, tem um olhar com vigor, até conseguem ver os olhos, olhar de uma forma profunda, ver-se que até parece-me que ainda está cognitivamente bem. Vejam aqui esta imagem dele aqui por baixo. O pelo fofo, um pelo forte, aqui o corpo está ereto, não tem peladas. Em contrapartida, temos este cão, peço desculpa, este macaco que, olhem para o olhar dele, parece que está um olhar vazio, parece-me que até pode já ter algum tipo de sintoma do que nós dizemos do Alzheimer, que utilizamos na parte humana, algum déficit cognitivo também. Vejam aqui as narinas abertas. Quando as narinas estão abertas, isto também vocês podem observar no vosso cão. Quando as narinas estão abertas, pode ser sinal de dor. E aqui a boca também está entreaberta. Vê-se que este macaco está em sofrimento. Agora observem como é que está a pele dele. Vermelha, sem pelo, talvez até pareça que tenha aqui algum tipo de comichão com este tipo de pele. E vejam o corpo. Enquanto que este tem o corpo ereto, este tem o corpo todo curvado e vê-se que está em sofrimento. Olhem aqui as orelhas assim para trás, quase descaídas, enquanto que este tem as orelhas com vigor. Portanto, temos aqui dois macacos em que nós conseguimos ver muito a diferença. Um dos macacos seguiu as estratégias de longevidade e este macaco não seguiu as estratégias normais. Portanto, o que é que nós estamos a fazer hoje pelos nossos patudos que nos permitem chegar aqui, o normal, infelizmente, o cão envelhece doente e com pouca qualidade de vida, ou chegar aqui, envelhecer com saúde. E agora só para, antes de continuarmos, eu vou só falar um bocadinho o porquê que eu hoje sou uma médica veterinária diferente do que a maioria, do que a parte convencional. Tudo começou aqui pela minha Cici. A minha Cici faleceu de um cancro e foi a pior dor de toda a minha vida. Eu já tinha perdido a voz e nunca me tinha sentido tão triste, tão deprimida por perder alguém.
alguém, quando eu digo alguém, uma patuda, que era exatamente a mesma coisa como se eu perdesse alguém da minha família. E a Cici, eu pensava que era uma ótima tutora, fazia tudo certinho com ela, as vacinas todas certinhas, a desparasitação toda certinha, a ração, a melhor ração de todas. O que é que acontece? A Cici tem cancro. Mal eu sabia que os estudos já nos indicam que a partir dos 10 anos, metade dos cães, 4 em 2 cães, desenvolvem cancro. Portanto, a Cici, infelizmente, faleceu de cancro e foi a pior dor da minha vida. Depois de toda a dor que eu passei com ela, o meu foco era salvar patudos, que eu não quero mais que ninguém passe por esta dor, portanto, eu vou ser sempre a melhor médica veterinária, fazer tudo muito certinho para que os patudos possam realmente ter qualidade de vida. Foi então que, apesar de estar ali 5 anos que não tive nenhuma patuda porque estava a tentar recuperar daquela dor que a Cici deixou na minha vida, eu sei que ela se vai, todos os patudos vão embora um dia, mas ir com cancro, ir com pouca qualidade de vida, eu sentia-me culpada, apesar de estar a fazer tudo bem, eu sentia-me culpada. Como é que é possível um patudo que eu é que sou responsável por ela acabar o resto da sua vida doente e sem qualidade de vida? E portanto, passado 5 anos, consegui passar a dor e ganhei coragem, e foi quando a Ayla, a Golden Retriever, que vocês costumam ver nas redes sociais, chegou à minha vida. Mas com a chegada da Ayla, apesar de ser uma experiência fantástica, também chegou algo muito penoso. A Ayla começou a ficar com alguns problemas, e eu até tenho aqui umas fotografias, porque eu tirava-lhe estas fotos, ela era a minha bebé, vivia só comigo, e eu tirava-lhe estas fotos, achava piada fazer-lhe isto, e ela dormia sempre assim, de barriga aberta. E a propósito, quando os vossos patudos dormirem assim, de barriga aberta, é sinal que eles têm muita confiança em vocês e no local onde, onde eles estão. Portanto, a Ayla dormia assim, eu fartava-me de tirar fotos e eu ainda não percebia que a barriga dela estava a começar a ficar vermelha. O que é que isto significava? Na altura, já era indícios de alguma inflamação, alguma alergia. E sim, passado mais ou menos um mês que eu tirei estas fotos, a Ayla começou com muita comichão. Começou com muita comichão e, obviamente, eu não queria ver a minha patuda a sofrer. E então, o que é que eu fiz? Dei-lhe a medicação para acalmar, passou para a ração hipoalergénica e também fizemos o tratamento com shampoo. Muito bem, as coisas resolveram-se. Passado mais ou menos 3 semanas, volta-me outra vez a ter comichão. Então, outra vez com medicação. E assim sucessivamente. O problema é que já o efeito da medicação durava cada vez menos, até que chegou a um ponto que ela já estava dependente de medicação. Ainda nem tinha um ano de vida e já vivia à base de medicação, de rações especiais, e foi quando eu estava-me a sentir muito impotente, porque ia aos melhores dermatologistas, apesar de eu ser médica veterinária, ter acesso aos meus colegas veterinários, também ia à dermatologia veterinária, eu percorria tudo e não a conseguia ajudar. Ao ponto de eu perceber em clínica que havia já muitos patudos com o mesmo problema e que comecei a associar que começaram a vir já com doenças crónicas graves e que em algum momento da vida começaram a ter alergias. Eu comecei a ligar aquilo tudo e foi então que cheguei aqui, a quase a uma depressão, e não sabia o que é que iria fazer mais, queria desistir da veterinária, não conseguia ajudar a minha patuda, apesar de eu acreditar muito no que a veterinária fazia, não conseguíamos ajudar e eu não sabia mais o que fazer. Foi quando eu estava-me sempre a relembrar como a Cici partiu da minha vida e que a Ayla também ia partir. Até que andei umas semanas completamente em depressão, queria deixar a profissão, queria deixar tudo. E vocês sabem quando aparece alguma coisa, alguma luz na vossa vida?
Sim, abriu a primeira turma no mundo de longevidade animal. Infelizmente não foi aqui, tive que ir para o Brasil a estudar e abriu a primeira pós-graduação de longevidade animal. Longevidade humana já é muito conhecida, já é muito praticada, mas a longevidade animal, infelizmente, ainda não era. Foi então que abriu a primeira turma, eu candidatei-me, houve algum. Houve a parte de exames que também tivemos que fazer e fui aprovada e então comecei a minha pós-graduação em longevidade animal. Foram quase 2 anos e quem ainda pensa que a longevidade é algo muito, muito fácil, que é tudo que não há muito estudo, vejam bem aqui este monte de livros que eu estudei durante a minha pós-graduação em longevidade animal, apesar de já ser médica veterinária, já ter prática, ainda tive que estudar isto tudo. Mas o que é que aconteceu? Com isto comecei a aplicar as estratégias de longevidade na minha Ayla e, passado mais ou menos um mês, as alergias finalmente começaram a diminuir e eu comecei a perceber que o que me tinham ensinado na faculdade não estava a ser o caminho correto, porque eu não estava a tratar a causa das alergias e das comichões. E quando eu comecei a colocar as estratégias de longevidade em prática, em que íamos tratar a causa do problema e não é à base de medicação, como muitos pensam. A medicação utiliza-se apenas uma vez, poucas vezes, para parar a comichão e ao mesmo tempo para nos dar tempo para resolver a causa. Mas o que eu mais vejo é, dão medicação e pensam que vai resolver. E não. Portanto, não me tinham ensinado o caminho correto e finalmente a minha Ayla ficou livre das alergias. Hoje tem 4 anos e posso-vos dizer que não tem qualquer tipo de problema com alergias. Parece milagroso, mas é somente olhar para a causa do problema e tratar, como todos aqueles tutores que vocês viram no início, que já andavam à base de medicação, faziam tudo e mais alguma coisa e não conseguiram. Até que, com as estratégias de longevidade, conseguimos perceber qual é que é a causa e tratar. Portanto, será que sem saberes pode estar a prejudicar a saúde do teu cão? Vamos ver neste webinar. Agora, existem 3 ratoeiras que nós, tutores bem intencionados, tendemos a cair. A primeira ratoeira é a ratoeira do cano furado. Mas que ratoeira é esta? É muito fácil. Imagina que vocês têm um cano na vossa casa que está furado, está a deitar água. O que é que vocês vão fazer? Vão apanhar a água do chão e então o cano vai andar sempre a deitar água, chega a um ponto que deita cada vez mais água, e vocês vão andar sempre a apanhar a água, como este senhor, ou então vocês vão resolver a causa do problema e vão arranjar o cano de uma vez por todas. Supostamente temos que ir arranjar o cano, certo? Pois bem, quando vocês estão a dar as medicações, as rações especiais e os shampoos, é o que nós estamos a fazer, é a apanhar a água do cano está furado. Nós não estamos a tratar a causa do problema, que é arranjar o cano. E o que é que vai acontecer ao longo do tempo? Obviamente que este cano vai começando a deitar cada vez mais água. Chega um ponto que nós já não conseguimos apanhar tanta água do chão. Por isso é que chega um ponto que os animais descompensam com as alergias e que nem com a medicação conseguem já fazer com que o patudo deixe de ter a comichão, porque o problema já escalou muito. O cano já deitou cada vez mais água. E aqui, a investigação científica mostra que cães com alergias e dermatite atópica apresentam desequilíbrios na microbiota intestinal, reforçando a ligação entre o intestino e os problemas da pele. Muito bem, se há algo que vocês hoje já podem aprender é a causa das alergias do vosso cão pode ser esta. Aqui, problemas do intestino. E vocês já vão perceber lá à frente porque é que o intestino faz um cão ter comichão. Já vos vou explicar.
Isto então é o cano. Se nós queremos finalmente arranjar o nosso cano, que é a causa das comichões, então precisamos de ir à causa do problema e os diversos estudos científicos já nos dizem que é o intestino. Enquanto não tratarem o intestino, obviamente que o vosso patudo não vai deixar de ter comichão. Agora, será que hoje em dia estamos a tratar a causa ou o sintoma? Estamos a tratar ou simplesmente a silenciar sintomas que o corpo criou por uma boa razão? Eu costumo muitas vezes dizer que, às vezes, ainda bem que um cão está-me a demonstrar que tem comichão, porque há aqueles cães que não têm a comichão e que já estão com desequilíbrios silenciosos. Aqueles que têm comichão já é um alerta de que precisamos, é o corpo a comunicar, é o cão a falar, não é? Neste caso ele não fala, é o corpo, a dizer assim, eu preciso de ajuda. Portanto, há aqueles que não demonstram sintomas nenhuns e quando nós vamos a ver o problema já escalou muito. É como se aquele cão estivesse a deitar água, mas estivesse a deitar água atrás de um armário e vocês nem sequer viam que havia água. Portanto, a comichão e as alergias são nossas amigas, desde que nós consigamos ir à raiz do problema. Depois, esta ratoeira, a ratoeira 2, que é a ração caviar. Tenho certeza que muitos de vocês já caíram nesta ratoeira, tal como eu no passado. É dar as rações à espera que vá tratar o problema. E então, o que é que os estudos nos demonstram? Demonstram que dietas ultraprocessadas aumentam compostos inflamatórios no organismo dos cães, criando um terreno biológico que pode favorecer o aparecimento de alergias e problemas de pele. Portanto, alimentos ultraprocessados tendem a ser inflamatórios e o aumento dessa inflamação pode fazer com que os nossos cães tenham alergias e problemas de pele. Qual é que é o sentido de estarmos a dar uma ração hipoalergénica para estar a tratar um cão com alergias e comichão? Por isso é que mesmo vocês a darem essa ração, os problemas não passam. E agora eu gosto sempre de fazer aqui esta pergunta. Eu quando vou ao médico, a primeira coisa que ele me diz é: Soraya, tu não podes comer tantos alimentos ultraprocessados, deves de evitar comer alimentos ultraprocessados, porque não são bons para a saúde, ok? Tens de comer o máximo de alimentos naturais, alimentos vivos, que venham da terra, carne, peixe. Então, por que razão é que a medicina veterinária, o médico veterinário, diz completamente o contrário? Que o cão não pode comer alimentos naturais e só pode comer um alimento exclusivamente ultraprocessado. Será que isto não é estranho para vocês? Até porque um cão, antes de vir para as nossas casas, onde é que ele estava? Tal como nós no passado, andava aí de um lado para o outro, livre na natureza, e ele caçava para comer, tal como nós, comia comida de verdade. Mas agora veio para a nossa casa e, por ser algo muito mais prático para nós, não é? Fez-se um saquinho com um alimento que basta pôr todos os dias. Mas até que ponto é que isso não possa estar a destruir a saúde dele a longo prazo? É um alimento ultraprocessado e, como nós já vimos, pode criar compostos inflamatórios no organismo que depois vai favorecer ao aparecimento de alergias e problemas de pele. Será que a ração hipoalergénica é o melhor método mesmo para resolver a causa das alergias? Eu não diria que sim. De seguida, eu vou aqui partilhar com vocês o caso do Rui. O que é que ele nos vai dizer? Ele coçava-se muito, nós já estamos a meter um bocado de impressão, porque nós tentámos outras, as tais rações prémios e companhias limitadas, que inclusive havia uma que era prémio, mas isso até lhe piorou o próprio estado de saúde. E depois foi quando nós mudámos para uma ou outra ração e depois foi quando conhecemos a doutora Soraya e depois que iniciámos o protocolo. Com este protocolo, o Idefix mudou, mas drasticamente. Sinceramente, nós vimos uma diferença logo nas primeiras semanas, em que ele já não se coçava tanto, porque quando começámos a reduzir
inicialmente com a parte da ração, posso dizer que da parte da alergia ele já não tem nada. Isso mesmo, a ideia fixe, passado de tantas rações, de tantos tratamentos, finalmente deixou de ter as alergias e a comichão. E vocês sabem, a primeira coisa que eu fiz foi retirar ração, nada de alimentos ultraprocessados, nada de ração, somente comida de verdade. Mas atenção, tem que ser uma comida de verdade, alimentação de verdade anti-inflamatória, não é estarem a dar um alimento de verdade e já está, tem que ser anti-inflamatória, sempre. Depois aqui esta ratoeira 3, o preço oculto da medicação. Muitos de nós, infelizmente, caímos nesta ratoeira, que o nosso patuto tem uma alergia, tal como a Ayla tinha, então o que é que eu fui logo fazer? Vamos, obviamente, eu não queria que a minha Ayla estivesse ali a coçar-se, eu às vezes, eu acordava durante a noite e ela estava a coçar-se. A pele começava a ficar vermelha e cheia de feridas, tanto coçar. Obviamente que eu fui-lhe dar medicação. Fiquei tranquila. Então, o protocolo é dar medicação, a ração hipoalergénica e o shampoo, e então fiquei tranquila. O que é que acontece? Passado de um tempo, ficou melhorzinha, tive que outra vez dar medicação porque voltou às alergias. Chegou um tempo que já tive que dar muito mais medicação. Ela já estava todos os dias a tomar medicação e mesmo assim não passava, porque a medicação está a silenciar o problema, a silenciar o alerta do corpo de que algo não está bem, a silenciar a comichão e a alergia. E nós temos que ir tratar a causa. Ok, damos medicação porque nós não queremos que o nosso cão esteja a coçar-se, mas dá-se a medicação uma vez, 2 vezes, não a longo prazo. E agora aqui temos o caso da Eduarda, que começou a dar medicação, foi exatamente como a Ayla, até que não deu, até que chegou a um ponto que dava medicação todos os dias e mesmo assim vamos ver o que é que acontecia. O Scott, devido à medicação, efeitos secundários, ou seja, o Scott ganhou umas verrugas na pele que na altura ninguém nos sabia, ninguém nos explicava porque é que era. Depois, mais tarde, tivemos o conhecimento que nesse medicamento um dos efeitos secundários principais era esse. E para além disso, durante o processo que ele tomou medicação, o Scott, para além de não estar a ter melhorias, foi ganhando ainda mais alergias, o intestino foi ficando ainda mais frágil. Como já sabemos, a medicação pode ter muitos efeitos secundários. Quando não temos outra alternativa, quando não nos apresentam outra alternativa, acabamos por fazer essa escolha, mas uma vez que há uma alternativa que é muito mais saudável para o nosso patudo, que para além de não ter efeitos secundários, vai dar ao nosso patudo uma qualidade de vida incrível, não há comparação. Portanto, o Scott, que é o patudo, um bulldog francês da Eduarda, estava a tomar medicação, mas a medicação estava a silenciar a comichão. Então, silenciámos a comichão, não estávamos a tratar os desequilíbrios do corpo, o que é que começou a ter? O Scott começou a ter muitos outros problemas. Para além de ter muitos outros problemas, começou a apresentar diversos efeitos secundários que a ração tinha, que a medicação tinha. E este tipo de medicação para as alergias e comichão, o que é que vai fazer? Vai suprir o sistema imunitário. Isto é muito preocupante. Porquê? O sistema imunitário é o que protege os vossos cães de não ficarem doentes, não ficarem com infecções de bactérias, de vírus. Também protege os vossos cães para não ter cancro. E vocês, ao estarem a suprir o sistema imunitário, é como se dissessem parem de estar a fazer o trabalho, parem de proteger o corpo, o organismo do meu cão, portanto, parem. O que é que isto dá? Abertura para que vírus, bactérias possam fazer estragos no organismo do vosso patudo e também pode haver muito mais probabilidade de ter cancro. E basta vocês olharem aqui para o folheto do medicamento. Isto aqui é um medicamento que é muito comum, que eu tenho a certeza que alguns de vocês utilizam, em que temos aqui os possíveis efeitos secundários
deste medicamento. E aparecem muitos tutores que vêm a se queixar: ai, o meu cão, ó doutor, o meu cão tem comichão e também tem uns nódulos na pele. E eu vou a ver qual é que é a medicação, dizem-me o tipo de medicação e nódulos cutâneos aparece logo aqui em primeiro lugar, um dos efeitos secundários das medicações. Portanto, é muito provável que o vosso patudo tenha nódulos cutâneos devido a efeitos secundários. Mas também o que me preocupa muito é infecções fúngicas cutâneas. Lembram-se de eu vos ter explicado que a função destes medicamentos é suprir, fazer com que o sistema imunitário fique baixo, que o corpo do vosso cão não tenha defesas? Então, é normal que depois fungos podem fazer problemas ao vosso patudo, otites, que é uma infecção no ouvido, depois cistite, que é ali infecção do aparelho urinário, e este é o que me preocupa mais, linfoma. Sim, é um cancro. E isto não é tão raro quanto isso. Infelizmente, conheço muitos casos e que tomaram este tipo de medicação. Portanto, ok, estão a dar medicação para silenciar sintomas em vez de estarem a tratar, e até que ponto é que estes fármacos, a longo prazo, sendo utilizados a longo prazo, não vão despletar outro tipo de doenças? Portanto, qual é que é o futuro que nós queremos ter com o nosso cão? Será que queremos estar a dar a medicação, é como se fosse meter um penso no problema em vez de estar a tratar? Ou vamos realmente ir à causa do problema e então abordar aquele desequilíbrio do corpo e tratar aquele desequilíbrio para que ele finalmente possa deixar de ter as comichões e as alergias e que também possa não vir desenvolver outro tipo de problemas. Depois, o corpo do vosso cão avisa-nos muitas vezes que tem alergias e comichão, então é um alerta ao desequilíbrios, há desequilíbrios, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Se nós não tratarmos esse problema, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que haja espaço, probabilidade para muitas outras doenças se poderem desenvolver. Por alguma razão, vocês podem ver que há muitos cães que começam com alergias e depois começam com muitos outros problemas de saúde. E agora, quais é que são as estratégias que eu faço? Estou aqui a falar sobre isto, mas então como é que eu finalmente eu posso abordar este problema e poder tratar este problema? Portanto, eu como médica veterinária de longevidade canina, para tratar a causa da comichão, alergia e lamber patas, eu digo sempre em até 8 semanas, porque nós, para tudo o que eu vos vou agora explicar, nós precisamos de um tempo de 8 semanas. Vocês puderam ver nos testemunhos anteriores que têm resultados muito rápidos logo na primeira semana, porque nós tendemos logo a reduzir a inflamação, mas eu digo sempre, para fazer as coisas estruturadas é um tempo. São 8 semanas. E por isso é que nós fazemos um programa de 8 semanas. E o que é que nós fazemos nesse programa? Porque o nosso objetivo é tratar a raiz do problema. E, obviamente, tudo o que é rápido nunca vai tratar. Portanto, é 8 semanas que os tutores estão sempre ao meu lado e eu estou a acompanhá-los nesse processo. Portanto, a primeira coisa que eu faço é vir resolver esta situação. Intestino permeável. O intestino permeável, eu posso vos dizer que, infelizmente, a grande parte dos cães que chegam até mim, já com muitas doenças, não só com comichão e alergia, já com outras doenças, começa aqui na parte do intestino permeável. O intestino do vosso cão é como se fosse um muro. Eu vou exemplificar aqui. Portanto, existem dois sítios que é a interface entre o meio externo e o meio interno do corpo. A pele, como vocês podem ver, a pele vai proteger para nós não ficarmos doentes. Porque se eu tiver aqui a pele cheia de ferida,
de feridas, eu toco aqui, por exemplo, nesta mesa, que tem bactérias ou micro-organismos, naturalmente, é normal, nós não vivemos num mundo esterilizado. Se eu tiver a pele com ferida, não é? Está aqui o muro. Se este muro tiver buraquinhos, obviamente que eu toco nas coisas e entram micro-organismos e isto pode ficar inflamado, infectado. E então, outro sítio que também protege o nosso corpo e o nosso organismo é onde? É no intestino. A comida entra, vêm naturalmente alguns micro-organismos, alguns cães até comem coisas com bactérias e está tudo bem, faz parte. Agora, eles comem. E por isso é que sai o cocó, não é? Que é o lixo. Agora, se o intestino também não tiver assim como uma barreira, tal como a pele está aqui, firme, o que é que acontece? Vai ficar assim. O intestino, quando não tem esta barreira e quando acontece o que eu vos vou explicar à frente, começa a ganhar buraquinhos. Começa a ganhar buraquinhos e o que é que vai posteriormente acontecer? Portanto, este muro no intestino vai fazer com que as coisas que sejam más não entrem na circulação no sangue do vosso cão, como vocês podem ver aqui. Não há aqui nada de mau, as coisas más estão aqui. Bactérias, vírus, toxinas, fica tudo aqui fora e depois vai tudo para o cocó dos vossos cães. Quando existe um problema no intestino, é que estas coisinhas, estas junções que estão a ligar os tijolos do intestino, as células, vão ficar frouxas e depois as células tendem a abrir. Quando abrem, o que é que acontece? Estas coisas todas más que deviam ir para o cocó dos vossos cães começam a entrar aqui, na corrente sanguínea. Então, é aqui que começa todo este problema. Eu tenho aqui esta imagem para vos exemplificar. Portanto, quando o intestino fica permeável, fica com buraquinhos, começam a entrar partículas indesejadas na circulação, ativando o sistema imunitário. O que é isto? Vão entrar aqui muitas coisas más para o através do intestino, para a corrente sanguínea, e o corpo começa a ficar com lixo. Esse lixo que era para ir para o cocó começa a ficar dentro do corpo. As defesas do nosso cão, que é o sistema imunitário, a maior parte está aqui no intestino. Mais ou menos entre 70% a 80% do sistema imunitário está tudo aqui no intestino. E então, entram estas coisas más para a circulação e o que é que o intestino vai logo fazer? Vai logo lutar contra isto, para tentar eliminar, para que isto não deixe o vosso cão doente. O problema acontece aqui, quando é já tanta coisa má que entra em circulação na corrente sanguínea do vosso cão, tantas coisas, tanto lixo, que o sistema imunitário fica extremamente em alerta e começa a enviar histamina para todo o lado. É como se fossem os soldados de um país a eliminar foguetes, a enviar foguetes para todo o lado a pedir ajuda. E é esta histamina que depois vai ter repercussão aqui na pele do vosso cão e o vosso cão começa-se a coçar. É por causa disto que ele começa a ter comichão. Para além disso, a pele também começa a ficar com alguns buraquinhos a nível, obviamente, microscópico, porque existe uma inflamação sistémica, entraram tantas coisas más para a corrente sanguínea do vosso cão que a pele vai começando a ficar doente e vai começando a ficar com buraquinhos e então é normal que bactérias que estejam no ambiente, por exemplo, malacésia, que está naturalmente presente na pele do cão, possa fazer problemas. Porque um cão que tenha uma pele forte não vai ficar doente com malacésia. Agora, quando a pele começa a ficar comprometida porque a inflamação é tanta, há tanta coisa má em circulação, é normal que possa depois ter diversos outros problemas. Infecções cutâneas, otites, depois vermelhidão, comichão, enfim. E o problema disto tudo é que o intestino inflamado não vai ser só fazer problemas na pele,
vai fazer problemas por todos os sistemas. Por exemplo, pode fazer neuroinflamação. Por exemplo, cães, eu recebo muitos cães reativos ou ansiosos de um momento para o outro, que tem muito a ver com esta inflamação sistémica que começou a entrar coisas más no intestino e espalhou-se por todo o corpo. Depois pode ter também problemas no fígado, também na vesícula biliar, por exemplo, lama biliar, enfim, pode dar problemas por todo o corpo, porque no intestino, em vez de darem as coisas más a irem para o cocó, não, estão todas a entrar para o corpo do vosso cão. E então isto começa a fazer os problemas. E por isso é que a comichão é só um alerta de que algo não está bem. É um aviso, muitas vezes, deste tipo de problema. E o que é que agora pode deixar assim o intestino doente? Portanto, os estudos sugerem-nos que alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? Por exemplo, as rações. Depois, baixo consumo de fibra, frutas, verduras e legumes e consumo frequente de glúten. E então, claro que tudo o que eu vos digo é tudo baseado a nível científico e estudos demonstram que dietas ultraprocessadas aumentam compostos inflamatórios no organismo dos cães, criando assim um terreno biológico que pode favorecer o aparecimento das alergias e problemas de pele. E nós continuamos a apostar nas rações hipoalergénicas. As rações hipoalergénicas só vão enganar o organismo, porque são moléculas mais pequenas para o sistema imunitário não estar a reconhecer. No entanto, não vai resolver a causa, até pelo contrário. Diz que aumenta compostos inflamatórios, ainda vai piorar mais o intestino. E então, o que é que nós podemos fazer? Qual é que é a solução? A primeira coisa é atuarem aqui, na barreira intestinal. Se vocês atuarem na barreira intestinal, a barreira intestinal muito provavelmente está assim, está inflamada, está a passar todas as coisas más para a corrente sanguínea do vosso cão. Se vocês atuarem aqui e passarem outra vez para aqui, regenerarem a barreira cutânea não, intestinal, então finalmente vai deixar de estar a passar coisas más e a fazer uma inflamação muito grande no corpo do vosso patudo. Isto é o que nós fazemos sempre no nosso programa, primeira coisa é regenerar o intestino, a primeira coisa, por isso é que é normal que, e vocês podem ver nos nossos testemunhos, eu não partilho todos, obviamente, partilho 5 ou 6, porque senão são muitos, e todos dizem que foi uma melhora rápida. Porquê? Porque nós focamos aqui. Primeiro de tudo, é aqui que vamos nos focar, a poder regenerar o intestino. Depois, não é só regenerar o intestino que nós vamos conseguir resolver o problema. Vocês lembram-se que, a entrar coisas más para a corrente sanguínea do vosso cão, o sistema imunitário, que são as defesas do corpo, os soldados do corpo do vosso cão, estão muito reativos. E então, nós temos que ir falar com aqueles soldados de defesa do corpo do vosso cão, a dizer assim: olha, já não há problema, o problema já está resolvido, vocês podem descansar. Isto falando assim de uma forma muito fácil. Porquê? Porque um sistema imunitário reativo, o que é que vai acontecer? E é por isso que tantos cães têm alergias ambientais. Ai, o meu cão, não, oh doutora, o meu cão não pode ir para a relva, fica logo cheio de alergia. O meu cão tem alergia a ácaros. O meu cão tem alergia a isto, tem alergia àquilo, eu não posso ir com ele para lado nenhum. Porquê? Porque o sistema imunitário está reativo. Quando o sistema imunitário está reativo, vai reagir a tudo e mais alguma coisa. Imaginem, o país está em guerra, os soldados estão todos, estão a lutar, chega um ponto que eles estão tão exaustos, tão cansados, que eles começam a reagir contra tudo e mais alguma coisa. Coisas que supostamente são normais, que não deviam de reagir, eles começam a reagir contra tudo e mais alguma coisa. Eles estão cansados, eles estão muito confusos, e é exatamente como o sistema imunitário do vosso cão. Começa a reagir, obviamente, que vê perigo nos vírus, bactérias, parasitas, sim, realmente são perigosos, mas também vê perigo
no pólen, nos ácaros, nas proteínas da dieta. Ai, o meu cão é alérgico ao frango. Ele não é alérgico ao frango, é o sistema imunitário que está hiper reativo. E é muito normal que depois de fazer este passo a passo todo, o vosso cão deixa de ter alergias alimentares. É muito normal, porque vocês vão moldar o sistema imunitário e dizer assim: olha, já não há perigo, está tudo bem. E também bactérias intestinais do cão. Portanto, quando há um sistema imunitário reativo, obviamente que há comichão, pele vermelha, otites, lameduras constantes de patas. Agora, quando nós temos as estratégias finalmente para podermos ter um sistema imunitário equilibrado, o sistema imunitário vai responder ao que é um perigo real e vai ignorar o que não é ameaça. Por exemplo, reconhece o perigo real em vírus, bactérias, parasitas e vai ignorar aquilo que não é ameaças. O pólen, o ácaros, proteínas da dieta e bactérias intestinais. Portanto, vocês precisam obrigatoriamente passar por este passo, recuperar o intestino, fazer modulação do sistema imunitário. E agora, há aqui uma coisa muito importante que também precisam de saber, que modular o sistema imunitário é completamente diferente que suprir. Suprir é o que a medicação faz e que vai aliviar a comichão, sim, mas não vai corrigir a causa da comichão. Até pelo contrário, já sabem, o sistema imunitário, as defesas do corpo do vosso cão vão ficar sem função, não é? Praticamente sem função, e é normal que depois os vossos cães começam a ficar com infecções por tudo e mais alguma coisa, otites, cistites, cancros. O que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de modular, é muito diferente, porque o modular vai dizer ao sistema imunitário que não é preciso reagir contra coisas que não são para reagir. Suprir é calar o sistema imunitário, os medicamentos vão calar o sistema imunitário, não fazes nada. Enquanto modular é ensiná-lo a reagir só quando é preciso, para que o vosso cão não ande a ser alérgico a tudo e mais alguma coisa. Depois, o passo 3, muito importante. Vocês precisam de passar por este passo. O que é este passo? Vocês lembram-se que aqui no intestino, como está doente, começam a passar coisas más? Pois é, imaginem, já fomos aqui recuperar o intestino do vosso cão e já têm um intestino todo com um muro para não deixar passar coisas más. Já fomos recuperar aqui o sistema imunitário, os soldados do corpo do vosso cão. Agora o que é que nós precisamos? Precisamos de ir fazer uma limpeza ao corpo do vosso cão, porque passou tantas coisas más para a corrente sanguínea, tanta coisa má que passou. E atenção, o vosso patu tem o fígado que vai ajudar a filtrar essas coisas más, mas quando são coisas más em demasia, que é o que acontece com o intestino permeável, as toxinas tendem a ficar em circulação. E por isso é que, mesmo recuperando o intestino, mesmo ajudando aqui o sistema imunitário a acalmar-se, o cão ainda não recuperou. Porquê? Porque ainda tem muitas toxinas em circulação e nós precisamos de limpar aquelas toxinas, tirar o lixo do corpo, aquele lixo que devia ter ido para o cocó e que foi para o corpo do vosso patudo. Agora temos que também retirar esse lixo, fazer uma limpeza. É como se tivéssemos a nossa casa suja e temos que ir limpar a casa. E aqui está. Imaginem, vocês agora já tinham o intestino recuperado, já tinham o sistema imunitário modelado. Se vocês continuassem a ter o corpo do vosso cão sujo, era exatamente como este peixe. Estes peixes têm aqui 2 peixes tão doentes. Qual é que é o peixe que iria ficar bom? Era aquele que está a viver num aquário limpo e que vocês realmente estão a tratá-lo e ele vai ficar bem, ou aquele que vocês estão a tratar e o aquário está sujo. Não adianta nada vocês estarem a tentar tratar com a água suja, com o terreno biológico sujo. Por isso é que nós temos que ir eliminar as toxinas obrigatoriamente do corpo do vosso patudo.
E, mais uma vez, estudos científicos, porque eu falo isto tudo baseado em estudos científicos, não é nada de achismos. A literatura científica mostra que toxinas bacterianas, ambientais ou biológicas podem ativar o sistema imunitário e estimular os mastócitos e citocinas inflamatórias, aumentando a inflamação alérgica e os sintomas associados. Portanto, sempre remover as toxinas. E agora, estes são os passos que eu faço para finalmente poder ter aqueles resultados que vocês viram no início. Foi tudo o que eu fiz também com a minha Ayla, mas eu tenho tanta gente, eu recebo tantas mensagens pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo e-mail. Doutora, por favor, eu quero uma consulta, eu quero uma consulta. Já vos vou ser sincera. É impossível vocês fazerem isto tudo numa consulta. É impossível, é completamente impossível. Para tratarem o problema é preciso fazerem todas as estratégias, mas, como eu vos disse, 8 semanas de estratégias. Não é ir a uma consulta, eu passo as estratégias e vão embora. Isso é impossível. Isso nunca vão resolver o problema. E por isso, agora estamos a terminar o nosso webinar e vocês estão muito elucidados, tenho a certeza, porque vocês sabem exatamente o que fazer para finalmente poder tratar a causa e finalmente os vossos patudos poderem ter a qualidade de vida que merecem. E temos 3 caminhos a terminar este webinar. O caminho 1, que eu agora não vou fazer nada, depois faço, e o que é que acontece? O cão continua com as alergias, continua o sofrimento, continua incomodado e nós não queremos nos estar agora a ter trabalho. Deixa estar, deixa estar. Portanto, o problema começa a escalar. O desequilíbrio está lá o alerta, nós não fazemos nada e começa o problema a escalar, a escalar, a escalar. E, portanto, podes seguir o caminho 1, que não vais fazer nada, vais sair deste webinar, olha, já tenho uma noção diferente, ótimo, mas agora ainda não vou fazer nada, ok? Vão abrir espaço para outros problemas se começarem a poderem a desenvolver, nomeadamente até problemas, doenças crónicas. Ou então, tens o segundo caminho, que andas perdido à procura. Eu vejo tanta gente a fazer isto e chega muita gente que depois de saberem este conhecimento, tentaram pesquisar no Google, vão perguntar em grupos de Facebook o que fazer, vão perguntar à inteligência artificial, alguns até andam a perguntar a ChatGPT, o que é que a doutora Soraya faz para fazer isto. Eu posso vos dizer uma coisa, muita gente chega-me assim e os cães ainda pioram quando fazem essas estratégias, porque o meu conhecimento não está dentro de inteligência artificial, não está dentro de internet. E isto vai depender muito de caso a caso. Não é sempre assim igual para toda a gente. Por isso é que eu digo um acompanhamento de 2 meses para eu vos estar a orientar na melhor estratégia. E o que é que acontece? Andas perdida à procura da informação, gastas dinheiro, tempo e esperança. E tratas o sintoma e, mais uma vez, não tratas a causa. Ou então tens a possibilidade do caminho 3, que vão seguir um plano passo a passo durante 2 meses. Vão saber exatamente o que fazer, quando e como. E é um processo estruturado em todas as semanas em que eu vos vou estar a acompanhar, em que vamos olhar qual é que será a causa e não olhar e abordar o sintoma. E agora, precisamos de um plano porque se não seguirmos um passo a passo que vos diz exatamente o que fazer, quando fazer e como aplicar, vocês vão andar a adivinhar. E vocês precisam de um plano estruturado em que, mais uma vez, eu vou estar a orientar-vos e para que finalmente possam abordar a causa e dar qualidade de vida ao vosso cão. E ter um plano é como ter um caminho já traçado, que é nesta semana vamos aplicar isto, para a próxima semana vamos aplicar aquilo, em vez de andares aí sozinho de um lado para o outro, só a perder tempo, a perder dinheiro, o teu cão anda ali em sofrimento.
E é este caminho que eu vos trago hoje. Vocês, a partir de agora, vocês já sabem os pontos que precisam de abordar e, portanto, hoje eu vou-vos trazer uma hipótese. Portanto, as comichões, as alergias, o lember-patas, otites, problemas de pele, já sabem que é o corpo que está a dar sinais. E está a dizer que literalmente precisa de ajuda. E se nós continuarmos apenas a ignorar esses sinais, vai chegar um momento em que o corpo vai deixar de conseguir compensar os desequilíbrios. E é por isso que muitos patutos depois começam a ganhar diversas doenças crónicas, cancros, problemas renais, problemas de fígado. Enfim, nós já sabemos que causa deste problema pode ter repercussão ao longo de todos os órgãos do vosso patudo. E o problema é que muitas vezes chegam já cães com doenças crónicas e que já nem sequer têm cura. Portanto, e o que é que poderia acontecer se não tivesse este conhecimento, o conhecimento de um método que pode finalmente poder tratar o problema do vosso patudo? É a diferença entre estes dois gráficos. Temos aqui os gráficos em que vamos abordar com as nossas estratégias de longevidade e depois temos aqui este gráfico que tendencialmente vamos silenciar o sintoma, não vamos estar a tratar a comichão e alergia e o patudo naturalmente vai sempre perdendo qualidade de vida até que chega aqui a um momento que, como nós vemos muitas vezes, infelizmente, temos que tomar a decisão de estar a eutanasiar cães. Que me custa tanto, 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 quando eu sei que a maioria podia ser evitado. Mas pronto. Portanto, como é que tu queres, como é que finalmente podes fazer com que o teu cão possa tratar o problema da comichão, alergia ao lamber de patas e fazer com que isso possa acontecer em 8 semanas? Portanto, temos aqui o programa que é o programa Adeus Comichão. Como eu já vos disse, são 8 semanas, porque aqui não há milagres, apesar de logo na primeira semana tantos tutores já dizem que vem uma diferença brutal, não é uma semana. Precisa de 8 semanas para irmos ali à raiz do problema. Em que primeiro vamos implementar as estratégias, depois temos que ir olhar para a sustentação. Em que temos aulas ao vivo comigo, tal como estão a ter neste momento, e também têm aulas gravadas para vocês poderem ver a qualquer momento. As aulas ao vivo, apesar de eu gostar que vocês estejam lá, não é preciso nem obrigatoriamente, vocês não são obrigados a marcar presença, porque vocês têm acesso a todas as aulas ao vivo gravadas. O objetivo é que vocês possam fazer ao vosso ritmo. Se estiverem a trabalhar, se estiverem muito ocupados, não há problema. Eu tenho tutores no outro lado do mundo, na Suíça, tenho na Austrália, tenho nos Estados Unidos, que estão de madrugada, aqui, não é? A ter aulas e a aplicar as estratégias. Tudo é feito para vocês fazerem ao vosso tempo. E mal entrarem na nossa plataforma, sim, porque vocês têm acesso a uma plataforma onde têm tudo, têm logo acesso ao conteúdo para vocês irem começando já a estudar e se quiserem também já podem aplicar. Apesar de na próxima semana já vamos ter uma aula ao vivo comigo e nesta aula ao vivo é quando eu vos digo para vocês começarem a aplicar as estratégias, porque é aqui que oficialmente o nosso programa começa. É a partir da aula ao vivo é que nós começamos a contar as 8 semanas. E o conteúdo está dentro de uma plataforma digital e, obviamente, que vocês não vão estar sozinhos a fazer isto. Têm 8 semanas de acompanhamento que vão colocar todas as dúvidas que vocês tiverem relativamente ao programa dentro da plataforma. E sou eu própria que respondo. Eu estou sempre atenta e a responder-vos da melhor maneira. E, apesar de ser de 8 semanas o programa, vocês têm acesso a todo o conteúdo 3 meses. Após começar a primeira aula ao vivo, têm acesso ao conteúdo durante 3 meses para vocês poderem ver as aulas quantas vezes vocês quiserem. Agora, qual é que é a vossa escolha? É ter o vosso cão a sofrer em silêncio, com desconforto, ou então vocês agora finalmente podem ter a opção de poderem
tratar a causa do problema de uma vez por todas e não à base de medicação. Finalmente, vocês podem ter um cão saudável para toda a vida, tal como finalmente tive a minha Ayla, que passou de estar sempre doente para nunca mais ter qualquer tipo de problema. Qual dos dois cenários vocês querem escolher para o vosso patudo? O cenário 1, das nossas estratégias de longevidade, que pode ter, assim, uma qualidade de vida, sempre uma qualidade de vida constante, ou querem que possa ter uma decadência, um declínio progressivo a longo prazo e que ele chegue ali aos 12, 13 anos cheio de problemas crónicos? Qual é que é a opção que nós vamos escolher? Nós vamos já estar a tratar os desequilíbrios, vamos ouvir os alertas do corpo do nosso cão e vamos finalmente fazer alguma coisa para que aquilo possa deixar de acontecer, porque nós vamos resolver o problema, ou vamos estar a tapar o problema com um penso, porque nós não nos apetecemos estar a tratar. E então é mais fácil dar ali uma medicação, uma ração e um shampoo e fica tudo bem. O que é que vocês querem lá à frente? Querem ter aqui frutos de um cão assim, a viver com este tipo de qualidade de vida, ou assim? Agora temos a escolha, porque no passado vocês não sabiam que isto era possível, agora vocês já sabem como os pontos que necessitam de abordar. Portanto, como é que este programa Adeus Comichão foi criado? Quem já me pediu consultas sabe perfeitamente que eu tinha uma lista de espera de 1 ano para consultas, ao ponto que depois chegou um momento que nós já não aceitávamos mais consulta, porque era completamente impossível eu conseguir chegar a todo o lado. Portanto, a Lola era uma patuda que estava em lista de espera, porque tinha muitas alergias e comichões, até que chegou a vez da Lola de ser consultada por mim. A minha assistente contactou a tutora da Lola e infelizmente soubemos que a Lola tinha tido um linfoma. Lembram-se? Um dos efeitos secundários daquela medicação que eu vos mostrei antes, tinha tido um linfoma e não resistiu e faleceu. Isto começou a gerar algo dentro de mim, porque como é que é possível eu ter um conhecimento tão valioso que ajudou a Ayla, ajudou tantos patudos e eu não conseguir chegar a toda a gente? Até que houve alguém que me disse, doutora, porque não cria um programa online? E foi isso que eu fiz. Criei o programa online e finalmente consegui chegar a muitos tutores. E é o mesmo método que eu tratei a Ayla e centenas de cães com comichão, alergias e lamber de patas ao longo de todo o mundo. Temos pacientes literalmente por todo o lado espalhados. Agora, será que demora muito tempo para ver resultados? E se o meu cão estiver com alguns problemas avançados? Vamos ver o que é que o Rui nos disse. Que o Rui já andava a experimentar todos os tratamentos e mais alguns, todas as rações e mais algumas, toda a medicação e mais alguma, e mesmo assim não tinha resultado. Então, o Rui chegou até nós, já o Ideia Fix, já com o problema muito avançado. Vamos lá ver se isto demorou muito tempo a ter resultados, quando nós tratamos. Com este protocolo, o Ideia Fix mudou, mas drasticamente. Sinceramente, nós vimos uma diferença logo nas primeiras semanas, em que ele já não se coçava tanto, porque quando começámos a reduzir inicialmente com a parte da ração, pode-se dizer que da parte da alergia ele já não tem nada. Viram? Logo nas primeiras semanas. Primeira semana, na segunda semana, começa a reduzir. Mais uma vez, não saem do pé de mim sem passar as 8 semanas, para passarmos sempre pelas coisinhas certinhas, que é para resolver, tentar resolver. E agora, os patudos que já têm o problema muito avançado, será que também vai demorar muito tempo? Vamos aqui ver o que é que a Débora diz. É um cão com 1 ano que desde que tinha cerca de 3 meses passava a vida com feridas, com borbulhas enormes, era otites, era pneumonias, era bronquiolites, era tudo. Portanto, ele tinha tudo. Umas alergias bastante acentuadas, que nada resolvia. Portanto, a medicação que lhe era dada mascarava durante ali um curto período de tempo, mas depois o Jack despoltava tudo. Ele coçava-se ao ponto de fazer feridas que deitavam pus, ele coçar. O Jack neste momento, portanto, ele ainda está a iniciar o protocolo, há muito pouco tempo.
O Jack, desde que iniciou o protocolo e as estratégias alteraram, o Jack deixou de ter tanta comichão. Nunca mais teve feridas por baixo das patas de deitar pus. Neste momento, o Jack é um cão que não está vermelho, é um cão que as borbulhas quase nada tem, é um cão que está muito mais ativo. Para nós foi uma mudança muito grande, porque estávamos habituados a vê-lo sempre doente e estávamos à procura de respostas e não havia. Portanto, para nós deixa-nos muito mais felizes, contentes e descansados, porque o Jack não é só um cão, portanto o Jack é parte da família e então por esse motivo vermos que ele tem melhorado bastante tem sido muito bom. Portanto, chegaram a ver no vídeo as feridas terríveis que o Jack tinha e as borbulhas. E vocês devem pensar, isto vai demorar muito tempo. Não, tal como a Débora disse e também mostrou, o antes e depois, finalmente, quando nós conseguimos abordar a causa, o problema pode aliviar muito rápido. E foi muito rápido, tal como a Débora disse. Pelo que eu me lembro, esta situação já foi há 1 ano e foi passado de uma semana de estarmos a aplicar as estratégias que reduziu drasticamente. Depois, será que isto é caro? Será que vale o investimento? Vamos ver o que é que a Débora diz. É triste porque acaba por ser, por exemplo, nós já gastámos muito mais, como a doutora sabe, em medicina tradicional, nós já tivemos gastos muito maiores que o Jack. E que não viram os resultados, como viram Não, aqui. não, os resultados acabou por ser Jack internado, Jack constantemente doente e aqui nós é um investimento, acabamos por, ou seja, acaba por ser um investimento em que nós vemos realmente o benefício, portanto realmente está a ser tratado, realmente está a resultar, está a ser uma coisa que ele necessita. Portanto, como não se conseguiu ir abordar a causa e estava sempre a tentar aliviar os sintomas, que era aquelas comichões e medicações, o que é que acabou por acontecer? O problema começou a escalar, a escalar, a escalar, ao ponto do Jack chegar a ser internado. Portanto, é caro investir na saúde. O investimento que vamos fazer aqui, o que é caro, supostamente é investir na doença. E nós queremos investir na saúde. Agora, também temos aqui o caso da Clara. Escutem. Estava sempre a ir ao veterinário, ia 3, 4 vezes por mês ao veterinário, porque ou lhe apareciam umas pintas, ou era comichão, ou aparecia feridas, ou muitas vezes, pronto, depois apareceu também aquela situação das patas. Ele antes, ele começava-se a coçar, ele estava imenso tempo a coçar-se, era horrível ver ele naquela aflição. Passei de ir 4 vezes por mês ao veterinário para estar já uns 4 ou 5 meses sem lá ir. Mudou da noite para o dia. Aconselha o nosso programa de longevidade aos outros tutores? A 100%, ou a 1000%. Muito bem acompanhada. Valeu a pena o investimento? Valeu muito a pena. Portanto, este patudo ia 4 vezes, normalmente por mês, ao veterinário, sempre com imensos problemas, ou era com isto, ou era com aquilo, lá está. As comichões, as alergias, como estavam sempre a ser silenciadas, dava espaço para outros problemas acontecerem. Por isso é que ele começou a ir muitas vezes ao veterinário com problemas. A partir do momento, mais uma vez, que nós abordámos a causa do problema, nunca mais foi preciso ir ao veterinário porque estava doente. E vocês também, no início, viram um depoimento da Clara, portanto, isto foi gravado mais ou menos após 4, 5 meses de termos terminado o programa. Vocês no início viram o depoimento da Clara, que já passou 1 ano e o Patudo, mesmo assim, ainda não ficou mais doente e não teve qualquer tipo de problema de ir ao veterinário por doença. Portanto, ele mantém-se saudável. E depois, temos aqui outra tutora, a Stefania, o que é que ela vai dizer se realmente vale o dinheiro em investir? Será que vale mesmo a pena investirmos em saúde? Ela vai dizer. O investimento compensa? Ai, meu Deus, obviamente. Faria Nesse... novamente o investimento? Sim, sim, sim.
Nem tem comentários. É lógico. É o melhor que podemos fazer pelo nosso patudo. E é Em caro? boas mãos, estamos em É, boas mãos. Não, é, é, é caro? não, Como é que vai não. compensar a longo prazo? Vai compensar que vai ter uma vida muito melhor e mais longe, longe. Portanto, também tivemos muitos frutos aqui com a Stephanie e a Stephanie pagou um valor mais elevado do que o valor que eu vos vou hoje partilhar com vocês, porque o meu objetivo é que eu consiga chegar ao máximo de cães possível e dar uma qualidade de vida muito grande. E agora, a Stephanie também não tem o português, não é a língua nativa dela, tem alguma dificuldade a perceber o português, e há muita gente que pensa assim: oh, doutora, então agora vou entrar no programa, isto é muito difícil de entender. Ah, será que. Porque nós temos muita gente também de 80, de 90 anos que têm para todos e querem fazer o programa. Portanto, o que é que a Stephanie diz? Fácil e curto, e eu que tenho dificuldades na língua portuguesa consigo entender. Porque é tudo explicado de uma forma fácil. Muito fácil, sim, é tudo muito simples e ainda bem, para mim assim também facilita. Portanto, tudo o que eu faço para vos transmitir a vocês é para que seja fácil de vocês implementarem e fácil de vocês entenderem. Eu quero que as coisas, não é preciso fazerem muitas coisas, é só preciso vocês fazerem as coisas certeiras e é isso que eu vos vou passar, as coisas certeiras e que realmente possam fazer a devida diferença na saúde dos vossos patudos. Não é mil e uma coisas que vocês vão precisar de fazer, nada disso. E agora, será que o médico veterinário vai aprovar tudo isto? Vamos ouvir uma médica veterinária que está dentro dos nossos programas. Como é que foi estares dentro do nosso programa da longevidade canina? Pronto, isto foi incrível, foi descobrir um mundo novo, que nos traz super benefícios. Nós notamos logo a diferença nos nossos animais, que é aquilo que é o mais importante. Todo o material que é disponibilizado, super intuitivo, muita informação, temos sempre suporte para tudo, ajuda para tudo e pronto, e traz-nos benefícios para os nossos animais, que no fundo é aquilo que mais nos interessa, que eles sejam felizes e saudáveis. Aconselhas o programa da longevidade canina a Aconselho, outros tutores? aconselho muito e Deus queira que isto seja uma realidade mais vivida, não é? Porque há muita gente que ainda não tem conhecimento ou que ainda não acredita, e se nós não tentarmos, não há nada como mover para crer, não é? E se não tentarmos, nunca vamos saber, e vale muito a pena. Portanto, se o vosso patudo amar verdadeiramente o vosso, aliás, se o vosso médico veterinário amar verdadeiramente o vosso cão e querer realmente que ele possa ter uma solução, o vosso médico vai aprovar, tal como a Natasha. A Natasha tem uma clínica, faz medicina veterinária convencional e mesmo assim faz os nossos programas para poder dar um outro estilo de vida à patuda dela. E agora, será que isto tudo funciona à distância? Como eu vos disse, todos estes testemunhos, todos estes resultados são online e nós temos tutores por todo o lado do mundo. Tudo é feito de maneira a que vocês possam fazer à hora que vocês quiserem e que seja o mais cómodo para todos. Agora, o nosso programa Adeus Comichão é o que pode ajudar com que o vosso cão possa recuperar e ter a qualidade de vida que ele merece. E é para o vosso patudo mesmo que vocês já tenham gastado imenso dinheiro em tratamentos e sintas que nada resolveu, como eu me sentia no passado, que nada resolvia. Ou então para aqueles tutores que ainda nem sequer fizeram nada para tratar da comichão dos patudos. Mesmo que o vosso patudo já seja idoso, porquê? Infelizmente vejo muitos tutores que lá pelo cão já ter uma certa idade, já não vale a pena eu estar a gastar dinheiro. Ele agora já está velhinho.
será que isso é de facto amar um patudo? Nós queremos mesmo que seja velhinho, que ele tenha qualidade de vida. E nós temos diversos casos de patudos idosos que recuperaram a qualidade de vida, ao ponto que já estavam com muitos problemas das articulações, já nem se mexiam e finalmente regeneraram o corpo completamente. Porque lá nós fomos fazer todas aquelas estratégias. Ou também é mesmo para um cão que seja cachorro. Porquê? O que mais vemos é cães, tal como a minha Ayla, começam a ter alergia cedo. E também é para ti, mesmo que tenhas de fazer online e tudo à distância. E agora temos aqui a Tânia, que, tal como médica, a enfermeira veterinária, aliás, e eu, que na altura era médica veterinária convencional, passou exatamente pelo mesmo problema. Estava a gerir uma grande clínica em França de medicina veterinária e o patudo da Tânia, o Yuri, tinha muitos problemas de saúde, que vocês já vão saber, e que ela tinha acesso a muitos colegas veterinários, aos maiores especialistas, e mesmo assim não lhe conseguia ajudar. O que é que aconteceu depois de finalmente colocar em prática o nosso programa? Eu sou a Tânia, sou enfermeira veterinária e sou a tutora do Yuri. Começou a ter muitas otites e muita comichão, problemas na pele, muitas diarreias. Já nem queria passear, que era a coisa que eu mais adorava. E sendo enfermeira veterinária, claro, eu andava sempre comigo na clínica e onde os meus colegas veterinários cuidavam dele, mas o que acontecia é que ele tinha sempre um tratamento. Nós dávamos um tratamento, aquilo diminuía, mas aquilo não passava, voltava. E às vezes voltava com mais intensidade ainda. E quando eu conheci o seu método, tudo mudou, mas mudou no instante, rápido mesmo. Via muita diferença, muita. O Yuri estava com o corpo tão inflamado que chegou ao ponto de não querer dar o passeio. Ao começar o método, isso resolveu-se. Voltou a energia, eu comecei o método, ao cabo de nem 15 dias, da primeira semana eu já vi a diferença. Eu já estava todo entusiasmado para a gente ir passear, o que me alegrou imenso o coração, porque era muito triste para mim ver isso, além de estar como ele estava, e a energia voltou, uau, o Yuri está no bom caminho. Está feliz. O Yuri Está já está feliz novamente. Muito feliz. Antes do Yuri, todos os meses tinha um episódio de diarreia. Ele nunca mais, desde que comecei o método, nunca mais teve uma diarreia. Nem vómitos. Aconselho a todos os tutores que amam de verdade os seus animais e que queiram o melhor para eles, porque esse é o caminho. Basta olhar para a felicidade do meu cão, que para mim já ganhei tudo. O olhar dele, até o olhar dele mudou. Está mais vivo, está mais... Toda a gente me diz, o Yuri está cada vez mais bonito. E compensou o investimento do nosso programa de longevidade canina? Compensou muito, 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 muito. E se fosse mais, compensava também, porque não há preço, não há dinheiro que pague o resultado. Portanto, como tantos outros patudos, o Yuri começou com umas comichões, alergias, que depois, obviamente, tratava com a medicação. Como não estavam a tratar a causa, só a silenciar o problema, o que é que acontece? Começou com muitos, muitos, muitos outros problemas. E apesar da enfermeira Tânia ter acesso aos melhores médicos veterinários de França, mesmo assim não conseguiam resolver o problema. E finalmente, com as nossas estratégias de longevidade, tudo mudou. Mas eu também vos quero alertar que, lá por eu vos passar as melhores estratégias, fazer um acompanhamento de 8 semanas, se vocês não implementarem as coisas que eu vos digo, e mais uma vez não vão ser 1001 coisas, mas sim poucas coisas, mas as que possam ser certeiras, as coisas não vão resultar. Eu posso vos dar o ouro, se vocês não aplicarem, as coisas não vão resultar. E para isso, por favor, não entrem no nosso programa. Eu quero pessoas que sejam comprometidas com o bem-estar dos patudos e que coloquem em prática o ouro que vão receber. E agora, quanto é que custa estar a tratar o sintoma? A média das pessoas que chega até mim
já está ao ponto de andar a dar medicação diária, porque começa com medicação pontual, depois não funciona, depois tem que passar para medicação diária. E a maioria gasta em torno de 180 euros por mês só em medicação. E depois ainda falta as rações especiais e enfim. E depois, muitas vezes, o que é que acontece? Internamentos lá à frente porque não estão a tratar a causa do problema. Portanto, só em medicação, a maioria dos tutores gasta a quase 2.000 euros por ano. Portanto, a tratarem, isto é para vocês terem uma noção do investimento que vocês estão a fazer, que está a ser muito caro e a focarem-se na doença, em vez de estarem a focarem-se na saúde, a poder tratar o sintoma. Portanto, um programa passo a passo, que é o programa que vão fazer comigo, não é um remendo temporário. O que nós queremos ver é ir à causa do problema e poder tratar a causa do problema. E como é que isto vai funcionar? Portanto, vamos ter duas fases. Temos o mês 1, que é a implementação, que vamos já colocar em prática as estratégias, e depois temos o mês 2, que é a sustentação, que é consolidar os resultados. Vou falar aqui um bocadinho do percurso semana a semana. Na primeira semana temos a implementação, em que vamos parar de tentar às cegas, de testar as rações e queremos saber porquê. Porque aqui vamos começar a olhar para o corpo como um todo. Vamos ver o que é que está por detrás, finalmente, daquela comichão. E é o primeiro passo de um processo depois de tantas tentativas sem rumo. E logo na primeira semana, o nosso programa vai começar para a próxima semana, temos logo uma aula ao vivo comigo, em que vão estar diretamente ao meu lado. Depois, na segunda semana, vamos finalmente já olhar para o intestino e começar a cuidar daquela barreira intestinal que nós vimos lá atrás. Porque por trás da coceira pode muitas vezes haver um intestino desequilibrado, como nós já sabemos. E nesta semana vamos começar já a olhar para o intestino e a atuar imediatamente no intestino. E mais uma vez temos aqui outra aula ao vivo comigo. Depois, na terceira semana, vamos fazer uma limpeza ao corpo. Lembram-se aquelas toxinas todas que estão dentro do corpo dos vossos patudos? Pois é, nada adianta, estamos a fazer as melhores estratégias sem retirar todas aquelas toxinas que só estão ali a causar problemas. Depois, quarta semana, vamos olhar de uma forma mais aprofundada para o sistema imunitário. Vamos moldar o sistema imunitário para ele parar de conhecer que aquelas coisas que supostamente estão no ambiente, que são coisas normais, ele pare de reconhecer como coisas que sejam ameaças. E aqui temos ao vivo aula de dúvidas diretamente comigo. Vocês vão falar diretamente comigo também. Depois, aqui na semana 5, temos o ponto da situação. Vamos olhar para tudo o que está para trás e vamos avaliar o que é que já mudou até aqui. E vamos ajustar o que for necessário. E mais uma vez, temos aqui ao vivo comigo as aulas de dúvidas. Na semana 6 temos um novo estilo de vida. Vamos começar a implementar um novo estilo de vida, porque não basta tratar, é importante também repensar todo o ambiente à volta do cão. E esta semana vamos desenhar um passo a passo, uma rotina pensada para reduzir as agressões ao organismo, feitas para durar além do programa. Depois, na semana 7, vamos olhar e fazer um plano de longevidade. Tudo o que construímos até aqui pode ser a base para tentarmos dar ao teu companheiro mais anos de vida e de qualidade. Não se esqueçam que nós estamos a falar de longevidade e longevidade é para poder aumentar os anos de vida que o teu cão fica até aqui. Por alguma razão, tantos cães chegam aos 18, 20, 22 anos e com qualidade de vida. E aqui eu vou começar a entrar mais pela longevidade, pois já realmente as comissões já poderem ter diminuído. E temos, mais uma vez, uma aula ao vivo comigo. Depois, na semana 8, finalmente chegamos ao final do nosso caminho, em que vamos olhar para trás e que eu vos vou poder dar um outro rumo. Que ferramentas é que vocês vão começar a utilizar?
E mais uma vez, aula ao vivo. Vocês vão passar muito tempo comigo. Depois temos 6 momentos ao vivo, temos as aulas ao vivo e também sessões tira dúvidas. E vocês mal vão entrar na plataforma hoje, mal entrem na plataforma, já vão ter conteúdo gravado para vocês já começarem a aprender. Têm, como eu já vos disse, um acompanhamento de 2 meses comigo e também têm acesso à plataforma durante 3 meses. Após iniciar o nosso programa, que é para a próxima semana, apesar de vocês já entrarem hoje, nós vamos iniciar o nosso programa e é a partir do momento que iniciamos o nosso programa que vocês depois têm acesso à plataforma e a tudo durante 3 meses. Têm mais que tempo suficiente para reverem tudo. E também tenho bónus para vocês. Para além do programa já ter tudo o que vocês precisam, obviamente que para vos acrescentar ainda mais, vou partilhar com vocês, vou-vos oferecer um bónus. E quais é que são esses bónus? O bónus que é muitíssimo relevante porque já os estudos científicos já nos demonstram que a desparasitação química, os comprimidos químicos, todos os meses, ou de 6 a 6 meses a porem comprimidos químicos, pesticidas na boca do vosso cão, vai ter repercussões no intestino, nomeadamente disbiose intestinal, e isto vai se refletir também em comichão. Portanto, este bónus, que tem um valor de 150 euros, que as pessoas que o compram à parte, pagam 150 euros, obviamente que vocês vão ter acesso gratuito a eles. Sou eu que vos vou oferecer. E aqui são diversos estudos científicos, como eu vos estava a dizer, de disbiose, e pode levar a problemas de reações alérgicas. Depois, temos aqui outro bónus que eu também vos vou oferecer. Este bónus é um mapa da prevenção de cancro canino. Está mais que estudado os processos que levam um cão a ter cancro canino. Tantos cães a ter cancro canino porque, por alguma razão, estão a implementar estratégias de vida que os podem estar a levar ao ponto de um cão ter este problema. Portanto, aqui eu vou-vos dar o mapa para que vocês protejam ao máximo o vosso patudo de cancro. Portanto, eu vou-vos oferecer hoje, até à meia-noite, estes 2 bónus. Temos o bónus 1, desparasitação segura, e o mapa da prevenção canino. Quando comprados, sem ser fora deste programa, tem este valor e o total destes 2 bónus é 480 euros e obviamente que vocês vão levar isto gratuitamente se entrarem dentro do nosso programa hoje até à meia-noite. E afinal, qual é que é o valor do programa, doutora? Quero tanto saber o valor do programa. Portanto, o valor do programa, o programa está avaliado em 700 euros. É o valor que nós tínhamos feito para que vocês pudessem fazer o programa. No entanto, eu disse-vos há bocado que o que eu mais quero é poder levar este conhecimento a muitos mais tutores. Portanto, o valor desta edição do programa de Adeus Comichão vai ser muito mais baixo, não 700 euros, mas sim 297 euros e já está com o IVA incluído. Portanto, o meu objetivo é que chegue a muito mais pessoas. Se vocês, mais uma vez, se entrarem até hoje à meia-noite, às 23h59, têm oferta destes 2 bónus. O bónus da desparasitação natural segura, porque a desparasitação química, constantemente, pode levar a efeitos secundários muito nocivos e também têm acesso ao mapa da prevenção do cancro canino. Tudo isto, este bónus, hoje até às 23h59. Se comprarem só na próxima semana, se comprarem até quarta-feira, a próxima quarta-feira, às 23h59, então só vão levar este bónus. Vão levar somente o bónus do mapa da prevenção do cancro canino. Portanto, aproveitem
até hoje às 23, porque têm também o bónus da desparasitação natural segura. E eu vou pedir, por favor, à Ana para partilhar aqui o link da inscrição. Vocês já podem ver o link no chat, podem entrar, já sabem que até às 23h59 têm acesso a todos estes bónus. E eu já vos vou esclarecer as vossas dúvidas no chat. Portanto, será que o vosso cão merece esta oportunidade na sua vida? Qual é que é a melhor vida que vocês querem dar? Vocês querem passar o tempo a ver o vosso cão com problemas das alergias, com problemas de comichões, a levá-lo ao veterinário porque está desconfortável e muito bem, mas estão sempre naquele problema, como por exemplo a Clara lá atrás, que levava o patudo 4 vezes começou por ser uma vez por mês, depois há 2, depois 3, depois 4, estava sempre com ele no veterinário porque estava doente, porque não estava a tratar a causa. Finalmente, quando nós começámos a abordar a causa do problema, nunca mais precisou de ir ao veterinário por doença. Qual é que é o caminho que vocês querem fazer? Querem investir na saúde do vosso cão ou querem continuar a investir na doença? E será que nós queremos um resultado diferente sem estarmos a fazer as coisas diferentes? Porque o amor que ele partilha connosco é incondicional. Eu falo pela minha Ayla, apesar de eu ter um filho humano, um bebé humano, a Ayla é também a minha bebé de 4 patas e vai ter sempre o mesmo lugar na minha vida que o meu bebé, e eu sei que eu é que a oriento, eu é que sou responsável por ela, portanto, eu dou-lhe a melhor vida, porque ela dá-me também muito amor incondicional, portanto, eu invisto na saúde dela e no bem-estar. E será que tu te sentes confortável com o que estás a fazer hoje? Será que o teu cão, neste momento, tem qualidade de vida com o que tu estás a fazer? É isso que tu queres para a vida dele? Porque se continuares a fazer exatamente o que estás a fazer hoje, se nós nunca olharmos para a causa do problema, infelizmente isto pode-se tornar uma bola de neve. Começa com uma comichão, como a Tânia também partilhou lá atrás, começou com uma comichão, de repente com alergias, de repente com diarreias, de repente com isto, com aquilo, com aquilo, com aquilo, começa uma bola de neve, começam os problemas todos. Portanto, não podemos estar à espera que o problema vá escalar, porque temos que começar a fazer diferente hoje. Se começarmos hoje, e em vez de hoje já é tarde. Há pessoas que esperam para o mês que vem, há outras pessoas que esperam para o outro mês que vem. Há pessoas que vão sair daqui e dizem assim: depois a doutora Soraya vai abrir vagas lá para a frente, eu vou aplicar. Olha, primeiro eu não faço ideia se vou abrir mais vagas este ano. Não faço ideia. No ano passado só abri as vagas uma vez no ano. E segundo, não esperes mais tempo. Quanto mais tempo esperares, isto vai ser uma bola de neve. Vai escalar. Portanto, hoje temos a possibilidade de fazer diferente e basta nós queremos. E eu estou aqui ao lado, obviamente, para vos ajudar neste caminho, como já ajudei tantos patudos, centenas e centenas de patudos, eu estou aqui ao lado para vos poder acompanhar nessas 8 semanas, para vos ajudar a poderem ter o máximo de melhorias dos vossos patudos. Portanto, eu agora vou responder a algumas dúvidas e coloquem todas as dúvidas que vocês tenham no chat. Ok. Vamos lá aqui ver as nossas dúvidas. Portanto, a Gabriela diz assim: no caso da substituição da ração para a alimentação natural, que entendi ser a melhor indicação, isso mesmo, está incluso no programa ou precisamos procurar uma veterinária do segmento nutricional para uma dieta personalizada? Não. Portanto, ao longo destas 8 semanas, o nosso foco é recuperar o cão de todo este problema, recuperar todo aquele intestino. E sim, nós precisamos de fazer uma alimentação natural. Portanto, ao longo destas 8 semanas, vocês não vão procurar nenhuma médica veterinária nutricionista, nada disso. Até porque não é por ser uma médica veterinária nutricionista que vai conseguir ajudar-vos a resolver esse problema. Ao longo destas 8 semanas,
sou eu própria que vos vou passar qual é que é a alimentação anti-inflamatória para vocês recuperarem o intestino. Nós temos muitos cães que chegam até nós a fazer este programa que já vêm com uma alimentação natural e mesmo assim vêm cheios de alergias. Porque não é por estarem a fazer uma alimentação natural que o vosso cão vai deixar de ter as alergias. É preciso vocês fazerem a alimentação natural anti-inflamatória com as estratégias de longevidade. E obviamente não faz sentido vocês estarem num programa destes e eu não vos dar acesso a essa dieta. Obviamente que vocês vão ter acesso qual é que é a dieta para vocês implementarem no vosso cão, para sair da ração para a alimentação natural. Portanto, tenho 3 patudos e eles já andam sempre a lamber e a coçar, mesmo fazendo alimentação natural. Isso mesmo é o que eu vos estava a dizer. Tantos patudos que chegam até nós que vêm com alimentação natural, já não vêm com ração, vêm com alimentação natural. Não é por estarem a consumir uma alimentação natural que vão conseguir resolver estes problemas, porque é preciso uma alimentação natural anti-inflamatória. Se vocês não fizerem uma alimentação natural anti-inflamatória, o problema não se vai resolver. A Cristina diz: Boa noite, peço desculpa por não ouvir o webinar desde o início e já devem ter respondido a esta minha pergunta, mas queria saber o que é que inclui a alimentação natural que sugere. Cristina, não há uma receita assim, linear para todos. Não. Vai depender muito das particularidades de cada patudo. Mas são alimentos naturais que são anti-inflamatórios. Eu não vos vou estar aqui a dizer quais é que são esses alimentos. Porquê? Porque tudo vai depender de cada necessidade de cada patudo e eu, obviamente, que vou estar com vocês a dizer quais é que são as necessidades de cada patudo. Se eu agora estivesse aqui, eu podia ficar aqui até de madrugada a falar, porque são muitas coisas que nós temos que olhar, não é uma dieta assim para toda a gente. Por isso é que nós temos um programa e por isso é que nós temos um acompanhamento, por isso é que eu vou estar ao vosso lado. Vou-me despedir de vocês. Um beijinho muito grande a todos. Tenho a certeza que quem fizer o programa vai sair completamente diferente. A forma como vocês começam o programa e a forma como vocês terminam o programa vai ser completamente diferente e que finalmente possam devolver qualidade de vida aos vossos patudos. Porque, mais uma vez, as nossas estratégias de longevidade focam-se em tratar a causa do problema e não estar a pôr um penso no sintoma. Porque se vocês estivessem a fazer as coisas corretas, vocês não estariam aqui, porque não estariam com esse problema, certo? Se vocês já foram ao veterinário, já gastaram dinheiro do veterinário, se vocês viram que as coisas não se resolviam, é por uma coisa muito simples, é porque vocês estão só a atuar no sintoma, em vez de estarem a tratar a causa do problema. É a mesma coisa daquele cano que eu vos mostrei anteriormente, que a maioria dos tutores, o que é que faz? Limpa, o cano está roto, e em vez de estarem a tratar o cano, não, estão a apanhar a água que cai no chão, a apanhar, a tratar o sintoma, em vez de estarem a tratar a causa. A alergia é exatamente assim. Quando vocês tratam o sintoma, que é apanhar a água do chão em vez de estarem a tratar o cano, vocês vão estar sempre com problemas com as alergias e com as comichões. Portanto, nada vos adianta continuar a fazer o mesmo caminho porque vocês estão a ver que não vos está a trazer o resultado. E o que é que acontece? Lá à frente, se vocês não tomarem atenção a este tipo de sintomas, lá à frente, o vosso patudo, obviamente, pode ter muitos outros problemas. Portanto, começa com uma comichão, depois passa para uma alergia, depois já começa a ganhar otites, depois já começa a ganhar malacésia, depois já começa a diarreia, depois já começa tudo e mais alguma coisa. E como a tutora que estava lá atrás, a Débora, disse, o que é que aquilo deu, aquele tipo de abordagem? Foi o cão internado, já não conseguiam recuperar a saúde. Portanto, eu estou aqui para vos ajudar nesse processo. Vou-me despedir com vocês, que eu já estou a ver que há aí muitas carinhas cheias de sono. E sejam muito bem-vindos e vemo-nos para a próxima semana, quem finalmente quer dar qualidade de vida aos vossos patudos. Um beijinho muito grande e até a próxima semana, quem iniciar o nosso programa. Beijinhos!